Pouco importa que, ao fazerem isso, os militantes presos tivessem em vista a futura integração dos bandidos na estratégia revolucionária, ou que, agindo às tontas, simplesmente desejassem uma vingança suicida contra a ditadura que os derrotara. O que importa é que, ensinando guerrilha aos bandidos, agiram de maneira coerente com os ensinamentos de Marcuse e Hobsbawm, então muito influentes nas nossas esquerdas, os quais, até mesmo contrariando o velho Marx, exaltavam o potencial revolucionário do lumpenproletariado. Nenhum desses servidores da história sente o menor remorso, a menor perturbação da consciência, ao ver que suas lições foram aprendidas, que suas teorias viraram prática, que sua ciência da revolução armou o braço que hoje aterroriza com assaltos e homicídios a população carioca. Não, eles nada fizeram senão acelerar a dialética histórica, e não existe mal senão em opor-se à história. Com a consciência mais limpa deste mundo, eles continuam a culpar os outros, o capitalismo, a política econômica do governo, a polícia, e a verberar como reacionários e fascistas os cidadãos, ricos e pobres, que querem ver os assassinos e traficantes na cadeia. Mas os intelectuais da esquerda não se limitaram a criar o pano de fundo cultural propício e a elevar pelos ensinamentos técnicos o nível de periculosidade do banditismo. Eles deram um passo além, e colheram os frutos políticos do longo namoro com a delinquência, o apoio dos bicheiros, o que é o mesmo que dizer, dos traficantes. Foi a principal base de sustentação popular sobre a qual se ergueu no Rio o império do brizolismo, a ala mais tradicional e populista da esquerda brasileira. Sob a égide do brizolismo, as relações entre intelectualidade esquerdista e banditismo transformaram-se num descarado affaire amoroso, com a ABI dando respaldo à promoção do livro 1 contra 1000, em que o quadrilheiro William Lima da Silva, o professor, líder do Comando Vermelho, faz a apologia do crime como reação legítima contra a sociedade injusta. Um pouco mais tarde, quando a criminalidade organizada já estava bem crescida a ponto de requerer uma intervenção do governo federal, o que se verificou foi que a esquerda não se limitara a colaborar com os bandidos, mas se ocupara também de debilitar seus perseguidores, que a CUT e o PT, infiltrando-se na Polícia Federal, haviam tornado esta organização mais ameaçadora para o governo federal do que para traficantes e quadrilheiros. 9. E finalmente, quando o governo federal, vencendo resistências prodigiosas, finalmente se decide a agir e incumbe o exército de dirigir a repressão ao banditismo no Rio, a intelectualidade de esquerda, como não poderia deixar de ser, inicia uma campanha surda de desmoralização do comando militar das operações, seja com advertências alarmistas quanto à possibilidade de abusos contra os moradores das favelas, seja com toda sorte de gracejos e especulações sobre as fragilidades da estratégia adotada, seja com argumentações pseudocientíficas sobre a inconveniência do remédio adotado, dando a entender que os riscos de uma intervenção militar são infinitamente maiores que o da anarquia sangrenta instalada no Rio. Tudo isto prepara o terreno para uma investida maior, em que entidades autonomiadas representantes da sociedade civil, as mesmas que promoveram a elevação dos chefes do Comando Vermelho ao estatuto de lideranças populares, se unirão para pedir a retirada das Forças Armadas e a devolução dos morros a seus eternos governantes, lá entronizados pelas graças da deusa História. 10. Resumindo, pela ordem cronológica, a esquerda, primeiro, criou uma atmosfera de idealização do banditismo. Segundo, ensinou aos criminosos as técnicas e a estratégia da guerrilha urbana. Terceiro, defendeu abertamente o poder das quadrilhas, propondo sua legitimação como lideranças populares. Quarto, enfraqueceu a Polícia Federal como órgão repressivo, fortalecendo-a, ao mesmo tempo, como instrumento de agitação. Quinto, procurou boicotar psicologicamente a operação repressiva montada pelas Forças Armadas, tentando atrair para ela a antipatia popular. Não é humanamente concebível que tudo isso seja apenas uma sucessão de coincidências fortuitas. Se a continuidade perfeitamente lógica das iniciativas da esquerda em favor do banditismo não reflete a unidade de uma estratégia consciente, ela expressa ao menos a unanimidade de um estado de espírito, a fortíssima coesão de um nó de preconceitos contra a ordem pública e a favor da delinquência. Para a nossa esquerda, decididamente, assassinos, ladrões, traficantes e estupradores estão alinhados com as forças progressistas e destinados a ser redimidos pela história e pela sua colaboração à causa do socialismo. Quanto a seus perseguidores, identificam-se claramente com as forças reacionárias e irão direto para a lata de lixo da história. No que diz respeito às vítimas, enfim, pode-se lamentá-las, mas, como dizia tio Vladimir, que fazer? Não se pode fritar uma omelete sem quebrar os ovos. Para completar, é mais que sabido que artistas e intelectuais são um dos mais ricos mercados consumidores de tóxicos e que não desejam perder seus fornecedores, quando defendem a descriminalização dos tóxicos, advogam em causa própria. Mas eles não são apenas consumidores, são propagandistas. Quem tem um pouco de memória há de lembrar que neste país a moda das drogas, na década de 60, não começou nas classes baixas, mas nas universidades, nos grupos de teatro, nos círculos de psicólogos, rodeada do prestígio de um vício elegante e iluminador.
Foi graças a esse embelezamento artificial empreendido pela inteligência que o consumo de drogas deixou de ser um hábito restrito a pequenos círculos de delinquentes para se alastrar como metástases de um câncer por toda a sociedade. Simon Menton requires, circunspicie. É de espantar que nessas condições o banditismo crescesse como cresceu. É de espantar que, enquanto a população maciçamente clama por uma intervenção da autoridade e aplaude agora a chegada dos fuzileiros aos morros, a intelectualidade procure depreciar a atuação do exército e não se preocupe senão com a salvaguarda dos direitos civis dos eventuais suspeitos a serem detidos, como se a eliminação do banditismo armado não valesse o risco de alguns abusos esporádicos. O que seria de espantar é que os estudos pretensamente científicos sobre as causas do banditismo jamais assinalem entre elas a cumplicidade dos intelectuais, como se os fatores econômicos agissem por si e como se a produção cultural não exercesse sobre a ordem ou desordem social a menor influência, mesmo quando essa cumplicidade passa das palavras à ação e se torna um respaldo político ostensivo para a ação dos quadrilheiros. Seria de espantar, digo, se não se soubesse quem são os autores de tais estudos e as entidades que os financiam. Há décadas nossa inteligência vive de ficções que alimentam seus ódios e rancores e a impedem de enxergar a realidade. Ao mesmo tempo, ela queixa-se de seu isolamento e sonha com a utopia de um amplo auditório popular. Mas é a incultura do nosso povo que o protege da contaminação da burrice intelectualizada. Incultura é um modo de falar, será incultura, de fato, privar-se de consumir falsos valores e slogans mentirosos. Não, mas quando houver neste país uma intelectualidade à altura de sua missão, ela será ouvida e compreendida. Por enquanto, se queremos ver o nosso rio livre do flagelo do banditismo, a primeira coisa a fazer é não dar ouvidos àqueles que, por terem colaborado ativamente para a disseminação desse mal, por mostrarem em seguida uma total incapacidade de arrepender-se de seu erro, e finalmente por terem o descaramento de ainda pretender posar de conselheiros e salvadores, perderam qualquer vestígio de autoridade e puseram à mostra a sua lamentável feiura moral. Olavo de Carvalho. Notas. 1. Os rappers presos em São Paulo no dia 27 de novembro por incitação à violência cantavam: "Não confio na polícia, raça do caralho." É a culminação de 6 décadas de cultura antipolicial, que teve outro momento memorável com "Chama o Ladrão", de Chico Buarque. Mas depois que Gabriel o Pensador foi aplaudido pela inteligência ao expressar, artisticamente, seu desejo de matar um Presidente da República, que mais se pode esperar? Segundo o ex-procurador da República, Saulo Ramos, não há crime de incitação à violência em obras artísticas. Mas será que faz sentido exigir bons serviços, honradez e patriotismo de uma classe profissional cuja detração constante e sistemática já foi incorporada à cultura nacional, sob a proteção do Estado? Não constituirá isso discriminação atentatória de um direito fundamental, numa clara violação do art. 5º, XL da Constituição Federal? Se a letra do rap não tipifica o crime de incitação à violência, ela é uma clara apologia do preconceito. Porque não haverá crime em chamar de raça do caralho toda uma categoria profissional, se é crime usar o mesmo epíteto contra judeus ou negros. Será o elo racial mais sacrossanto ou digno de proteção oficial do que a comunidade de profissão, mesmo quando se trate de uma categoria de servidores do Estado? Outra coisa, qualquer porcaria posta em música é obra artística. Quem conhece a natureza antes publicitária e comercial do que artística de pelo menos 80% da música popular entende que o termo arte tem servido apenas como um salvo-conduto para a prática do crime. O povo, em todo caso, já julgou os rappers, apedrejou-os. 2. A perda do senso da conexão entre intenção e culpa é um grave sintoma de patologia da personalidade. Não obstante, vi pela TV Record, programa 25ª hora de 28 de novembro, a deputada Irede Cardoso defender a legalização do aborto sob o argumento de que, quando ocorrido por causas naturais, ele não é crime, sendo portanto, na opinião de Assia, uma odiosa discriminação puni-lo só quando é realizado por livre vontade da mulher. 3/4 um raciocínio que, embora Assia não perceba, se aplica ipsis literis à morte de modo geral. Considero realmente grave que haja pessoas dispostas a polemizar a sério com alguém capaz de dizer uma coisa dessas, que só pode ser respondida com uma forte dose de tripridol. 3. Decorrido um ano desde a publicação deste artigo, vejo que ele inibiu um pouco a apologia do banditismo, mas não eliminou de todo os preconceitos em que ela se fundamenta. Numa entrevista nas páginas amarelas de Veja em novembro de 1995, o delegado Hélio Luz, um sujeito que está a léguas de qualquer cumplicidade consciente com alguma coisa ilícita, cai numa escandalosa contradição ao descrever a situação presente do Rio de Janeiro, precisamente porque sua visão é distorcida pelo viés de um preconceito de classe. De um lado, ele afirma que o maior problema da polícia carioca é que os bandidos têm armas melhores e em maior quantidade que os policiais. De outro, que a prioridade no combate ao crime não é o confronto direto com as quadrilhas armadas, mas a investigação dos figurões, dos homens da classe alta que financiam o crime organizado.
Ora, um sujeito com a cabeça cheia de intenções criminosas mas armado apenas de talão de cheques não representa senão um perigo virtual e de longo prazo. Para efetivar suas intenções ele tem de contatar, recrutar, equipar e treinar um esquadrão de pés de chinelo, o que não se faz em 2 dias, e, para complicar as coisas, tem de fazer tudo isso por vias indiretas, por interpostas pessoas, para manter oculta sua respeitável identidade. Quem está nas ruas assaltando e matando, quem representa o perigo imediato para a população, são pés de chinelo armados de granadas e metralhadoras, e não os colarinhos brancos que os contrataram 10 ou 12 anos atrás. Em segundo lugar, é absolutamente impossível que quadrilhas a soldo de algum ricaço não tenham, depois de tanto tempo de exercício profissional, adquirido autonomia financeira para dispensar seus antigos patrões e operar por conta própria. Terceiro, se a polícia prende um colarinho branco, os pés de chinelo que trabalhavam para ele vão imediatamente pedir emprego a outro empresário do crime, exatamente como os esbirros da máfia trocavam de familiar em caso de morte ou prisão do seu capo, ou então estabelecem-se por conta própria, de modo que, saneadas as classes altas, a vida do povão das ruas continuará um inferno. Há em todo o raciocínio do delegado Luz a típica confusão do homem de formação marxista entre causas e fatos, entre as raízes sociais do crime e o crime como tal. Baseado nessa confusão, ele crê que a missão principal da autoridade é eliminar as causas remotas do crime, e não combater a criminalidade de facto. Ora, pergunto eu, se um cachorro feroz investe de dentes à mostra contra o delegado Luz, qual a reação que ele considera mais urgente nesse instante? Dominar o cão ou multar o proprietário?